Aí, quantas vezes você deixa de fazer algo pra agradar alguém? Você já fez isso? Ou até mesmo faz isso ainda hoje? Não acredita que esse papo aqui vai ser meio red pill, assim, de pense em você, ignore eles. Não, isso é balela. Eu diria que é mais uma reflexão de quanto que as suas preferências têm ficado de lado para atender a preferência dos outros. Bom, se eu pudesse refletir um pouco sobre isso, seria que eu conheço algumas pessoas da minha vida, assim, que é muito proativo para resolver os problemas dos outros. E elas acabam deixando, tipo, suas vontades e as suas convicções de lado para poder fazer pelo outro. Bom, em partes isso vem de um sentimento de utilidade para o outro e algo como eu sou útil, então eu sou especial. Quase que um reforço do ego, ou apenas por medo de rejeição mesmo. Mas até quando isso é saudável? Eu falo várias vezes aqui como o bem-estar social e é algo que é algo muito bom pra gente. Então, não vou ser dicotômico e reforçar um sentimento de egoísmo aqui. Só vou refletir sobre como isso pode fazer mal pra você ao longo prazo, na minha opinião, né? Como eu disse, conheço muitas pessoas que deixam suas ideias e certezas de lado para poder se sentir acolhida por outra pessoa. E isso, em grande parte, pode te fazer mal. Porque você alimenta uma pessoa que você não é. E pode te aprisionar em uma personalidade que talvez não te agrade. Eu acho que a gente deveria saber nossas convicções, conseguir abstrair delas quando quando a gente for ajudar ou cooperar com o outro. E até aí tá tudo bem, cara. Mas também eu acho que a gente deve respeitar e impor os limites pra gente não viver uma vida pelos outros. Então, eu acho que aprender a dizer não algumas vezes e é uma parte importantíssima para o seu bem-estar subjetivo, próprio e tal. Aqui não tô dizendo que para você se tornar um carrancudo, onde vai rejeitar e viver dentro do seu mundinho, e sim de que você tem limites e deve reconhecer eles e também respeitar eles. Isso quer dizer que você precisa, na verdade a gente precisa cada vez mais aprender a deixar os limites bem estabelecidos e respeitar a nossa individualidade, porque aqui é onde a saúde mental vive. Então, não estou dizendo que você deve tratar os outros mal, mas que deve, com educação e paciência, explicar os seus limites, para as pessoas, para elas poderem deixar as decisões e as expectativas do outro muito bem claras e com um norte de até onde elas podem ir. Então, o que eu penso com tudo isso? Bom, eu penso que você deveria respeitar suas questões e ser aberto a ouvir e entender o lado oposto. Ponderar o que você precisa ponderar e aí sim formar opinião sobre determinado assunto. Sem ficar no ar autoritário de verdade absoluta, mas sim surfar um mar de ideias e respeitar as suas que já são convictas. Ouvir, ponderar, mudar se for preciso, mas acima de tudo, respeita você mesmo. Isso é o que vai te dar liberdade e paz, sabe? Então, para resumir o que eu penso sobre o respeito a si próprio e tal, eu acho que todos devemos ter nossas convicções e limites. Nós devemos mudar, sim, quando as convicções e limites estão totalmente distorcidos da ética, da moral e do bem-estar social. Mas se suas convicções e limites estarem dentro de uma virtude da vida, que faz sentido socialmente e principalmente a você, ela deve ser respeitada, embasada e para evitar distorções muito bem explicadas e também para não correr o risco de má interpretação, né, por parte das pessoas que não refletem muito sobre essas coisas ou sobre isso. Então, eu acho que a gente deveria respeitar a nossa opinião, respeitar as nossas questões e entender que a gente é um ser humano e merece se ouvir para conseguir ter paz em um mundo cada vez mais intolerante e dicotômico. E eu acho que assim a gente consegue seguir em paz um pouco mais.